Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês, corintianeiro, aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo eu te trago: José Martínez vai para jogo ou não? Vou te passar a escalação completa do timão hoje. Vamos falar também sobre treinador Luiz Castro descartado, Tite muito caro, Renato Gaúcho ganha forças para assumir o Corinthians em caso de demissão de Ramon Dias, e vamos falar também tudo sobre Corinthians e Santos agora para você. Só peço humildemente, fiel, para você deixar o seu like. É totalmente essencial para que essa plataforma espalhe esse vídeo para mais corintianos. Combinado, fiel? Deixa o seu like, se inscreva no canal e bora falar de... Bom, fiel, o Corinthians encara o Santos hoje pelo Campeonato Paulista, vivendo algumas turbulências, é verdade, tá? O Corinthians vem com discussões de vestiário, o Corinthians vem de 4 a 5 partidas que não consegue fazer um jogo bom, um jogo digno de Corinthians, um jogo que nós, torcedores, esperamos do nosso elenco. O Corinthians vem aí com algumas crises internas e também externas, também fora de campo, que a gente não pode negar. Só que se uma coisa que a gente tem que compreender e entender é que o Corinthians, mesmo com todas essas turbulências, ainda é favorito diante do Santos, tá, fiel? Um Corinthians que tem um elenco, na minha opinião, melhor do que o elenco do Santos. O Corinthians que vem de ótima campanha do ano passado. Eu sei que não coloca em campo a campanha do ano passado neste ano, mas o Corinthians iniciou esse Paulistão muito bem. E uma coisa eu gosto de deixar bastante claro aqui para vocês, pelo menos é o meu entendimento, tá, fiel? O Corinthians, desde a partida antes do Barcelona de Guayaquil, vem fazendo partidas horrorosas, e isso é verdade. Então, a derrota para o Barcelona de Guayaquil, ela vem no momento certo, tá, fiel? Óbvio que seria ótimo a gente saísse de lá com um empate ou com uma vitória, só que ela veio no momento certo. Ah, mas por que, corintianeiro? Porque esse time precisava levar um sacode, um empurrão para acordar. Porque mesmo se ele empata lá com o Barcelona de Guayaquil, ou mesmo se ele ganha, o Corinthians não vem conseguindo jogar bem as suas últimas partidas, e isso está evidente para todos os nossos torcedores. O Corinthians não consegue performar bem. O Corinthians está totalmente apático dentro de campo. Então, de repente, essa vitória para o Barcelona de Guayaquil por 3-0 lá, essa discussão no vestiário, serviu para dar um chacoalhão na equipe, serviu para a equipe acordar e serviu também como pressão, tá? Às vezes as pessoas falam assim, uma pressão que não poderia ter acontecido, isso atrapalha o time. Não, de repente a pressão, ela veio no momento certo. É uma pressão necessária para os jogadores entender que eles estão jogando no Corinthians, que eles não estão jogando no Vasco, que eles não estão jogando, com todo respeito aí aos outros times, não estão jogando em times de menor expressão, Cruzeiro, Atlético Mineiro, estão jogando no Corinthians, estão jogando no maior do Brasil, no maior da América. Então eles têm que entender isso. E essa derrota para o Barcelona do Guayaquil veio para tirar a soberba do time, veio para tirar que eles não são os melhores do mundo, que eles ficam andando aí de chuteirinha alta dentro de campo, que no Corinthians tem que ralar, no Corinthians tem que se dedicar. E esse time vem aí jogando muito mal, e na minha opinião, fiel, na minha opinião, veio no momento certo, tá? Porque se continua com essa soberba, se continua com esse, vamos dizer assim, com um status desnecessário, porque o Corinthians ganhava, mas não convencia, esse time, ele poderia se perder na sua soberba, poderia se perder aí, vamos dizer assim, nesse entusiasmo desnecessário, achando que o Corinthians estava jogando totalmente bem, e não é. Esse Corinthians de hoje não é nem a sombra que do Corinthians do ano passado, dos últimos 9 jogos, pelo menos, tá? Então o Corinthians entrou neste ano achando que não teria que contratar ninguém. Ganhamos 9 jogos seguidos, fomos fiel. No segundo turno, o Botafogo seria campeão, foi campeão em cima do Corinthians, vamos dizer assim, né? Por 1 gol de saldo de diferença. Porque o Corinthians fez a mesma pontuação do Botafogo no segundo turno. Poderia ser o campeão do segundo turno se não fosse por 1 gol a mais. Então é lógico que entra esse entusiasmo desnecessário, é lógico que entra essa confiança. Cara, 9 jogos seguidos que a gente ganhou, fazendo ótimos jogos, porque não foram só 9 vitórias igual no Paulistão, que o Corinthians ganhava aí por 1, 2 gols de diferença, fazendo gol no final. Vamos dizer assim, essas vitórias enganosas, tá? É lógico que foi bom, fiel, a gente é corintiano, torce até o final, mas são vitórias que não representam aquilo que o time estava jogando na realidade, tá? Então, eu acredito fortemente que essa derrota para o Barcelona de Guayaquil
ela veio no momento certo, ela veio no momento necessário. A pressão é evidente que ela vem de forma, né, também como uma pressão necessária para os jogadores entenderem e acordarem no momento certo. Até porque se o Corinthians vencer o Santos hoje, porque hoje o time vai entrar focado, vocês podem ter certeza disso. Se o Corinthians tivesse ganhado o Barcelona lá ou empatado, o Corinthians entraria aqui com o mesmo entusiasmo que está entrando nos outros jogos. Com essa derrota e essa pressão que colocou nessa semana, o Corinthians vai entrar focado, o Corinthians vai entrar determinado, o Corinthians vai entrar jogando com raça, o Corinthians vai entrar em campo para classificar. Vocês podem ter certeza disso, por causa da pressão necessária no momento certo e a derrota do Barcelona de Guayaquil que trouxe toda essa pressão à tona, que trouxe toda essa responsabilidade de todos os jogadores do elenco a se dedicar. E como a torcida cobrou, não correram lá, vão ter que correr o dobro aqui, tá, Fel? Aí postou o Memphis lá fazendo o treinamento aí, né, sem camisa, mostrando que tá em forma, se dedicando nos treinamentos, tá? Não sei se foi resposta para alguém do clube ou se foi resposta para a mídia, mas o interessante é que ele tá dedicado, ele tá treinando, tá focado. O Corinthians, não só o Memphis, mas todos os jogadores vão entrar com a preocupação em dobro para essa partida. Vão correr em dobro nessa partida, vocês podem ter certeza. Porque o Corinthians é isso. O Corinthians você vai do céu ao inferno muito rápido, Fel, tá? Ou do inferno ao céu também. Então o Corinthians precisa realmente mostrar hoje que o Corinthians é capaz de ser campeão paulista e capaz de passar com o Barcelona na quarta-feira. Eu acredito na classificação do Corinthians, Fel. Se o Corinthians passar hoje contra o Santos, o Corinthians entra na quarta-feira com moral. E não é possível. Vocês vão falar pra mim que é impossível o Corinthians fazer 2-0 no primeiro tempo dentro da Neoquímica Arena contra o Barcelona de Guayaquil? Vocês acham isso impossível? Se o Corinthians abre 2-0 no primeiro tempo, meu amigo, a gente tem um segundo tempo inteiro para fazer um gol. A pressão vai tudo pro lado deles. Eles vão jogar fechadinho para não tomar gol. E o Corinthians pode sim sair aí com uma decisão nos pênaltis. O Corinthians pode sair até com uma vitória, tá? Pelo menos eu, como corintiano, acredito nessa possibilidade. Comentem porque eu quero saber sua opinião. E vamos falar aqui sobre a escalação do Corinthians, porque será que José Martínez vai para jogo, Fiel? Vou trazer a escalação agora para vocês explicar, tá? Corinthians entra no gol com Hugo Souza, seguido de Mateuzinho. Dupla de zaga de último treinamento do Corinthians. Félix Torres e Gustavo Henrique, tá, Fiel? Pelo menos foi o último treinamento. E os últimos treinamentos costumam dar, vamos dizer assim, resultado aqui no que o corintianeiro fala. Costuma acertar muito a escalação por referência à informação do último treinamento do Corinthians em campo, que foi com Gustavo Henrique e Félix Torres, tá? Então, alteração na zaga, tá, Fiel? Então, aí, podendo ter Félix Torres e Gustavo Henrique, na lateral esquerda, a gente segue de Fabrício Angileri, tá, Fiel? Que vai entrar pela primeira vez jogando com a camisa do Corinthians. Obviamente que essa zaga, o que nos deixa uma pequena dúvida, até para mim trazer informação para vocês, com todo respeito, é porque ele faz diversas alterações na dupla de zaga do Corinthians, por conta que é uma zaga bastante frágil. Então ele está tentando se encontrar, está tentando se achar. De repente, essa dupla de zaga pode ter uma alteração ou outra, tá? Porque ele está tentando nesse treino, toda hora ele troca, mas tem grande chance de ser essa zaga titular, tá, Fiel? No meio-campo a gente vem com o quarteto mágico, né, Fiel? José Martínez, a possibilidade gigante de jogar, o jogador treinou com bola, treinou com intensidade e deve ir para campo. Outro jogador recuperado é o Ranieri, que pode ganhar posição também no lugar aí, quem sabe, do Breno Bidon. Então o Corinthians pode ter uma dupla de volantes de José Martínez, Ranieri, André Carrillo e Rodrigo Garro, desculpa, tá, Fiel? E no ataque, Memphis e Yuri Alberto. Se ele não entrar com dois volantes aí, para deixar o Carrilho mais solto, aí ele entra aí com o que tá habituado, tá? Que aí seria José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro, tá? Mas será que seria interessante uma entrada do Ranieri no lugar do Breno Bidon, para jogar com José Martínez na contenção lá atrás e André Carrillo e Rodrigo Garro mais solto? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião, tá, Fiel? E o ataque, Memphis e Yuri, que tem certeza que vão dar a volta por cima, vão fazer gol hoje e o Corinthians vai classificar. E com a vitória muda tudo, Fiel. Muda ambiente de vestiário, é um time que chegou na final, muda a energia, muda tudo fica a favor. Aí por isso que a gente entra aí
com moral diante do Barcelona. Então esse jogo é extremamente importante para o Corinthians, porque se perder, aí tudo que tá bom vira mais pressão ainda, porque o Corinthians já vai entrar totalmente desmotivado contra o Barcelona, o Corinthians vai entrar com uma pressão enorme da mídia e de todo mundo, de nós torcedores também, porque nós queremos respostas. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião, porque agora vamos entrar aqui no mercado da bola, porque tem informações importantíssimas para trazer para vocês, tá? Primeiramente, quero trazer informação sobre os 3 treinadores mais cotados hoje para assumir o Corinthians. Que o primeiro nome da lista que eu trouxe para vocês é Tite, só que será que isso mudou? Vou falar para você agora. Também o Luiz Castro descartado e o Renato Gaúcho ganha muita força no Corinthians. Por quê, fiel? Primeiramente, o Luiz Castro. Vamos falar do Luiz Castro. O Luiz Castro tem uma grana muito alta ainda para receber do seu clube anterior, tá, fiel? Al Nassr, foi o Al Nassr? Comenta aí pra mim, por favor, tá, fiel? Ele tem uma grana muito grande para receber do seu ex-clube, só que ele não pode trabalhar. Se ele trabalhar, ele perde esse recurso financeiro. Então, para ele trabalhar, ele até aceita, só que é por um valor substancial, um valor bastante alto, porque ele vai deixar de pegar aí uma grana bastante alta no meio do ano. Então, até o meio do ano, o Luiz Castro provavelmente vai ficar sem clube para ele não abrir mão desse dinheiro que ele tem para receber, tá? A não ser que o Corinthians paga barbaridade para ele, o que não vai acontecer, porque o Corinthians já negociou com o Luiz Castro e por causa dos altos valores ele não aceitou, tá, fiel? E vai continuar não aceitando porque ele tem essa grana enorme para receber. Então o Luiz Castro está um pouco afastado do Corinthians. Futebol é business, amanhã ou depois, se o Corinthians quiser fechar com um grande treinador, porque ele é um grande treinador, vai lá pagar 4 milhões na sua comissão técnica, que eu acho extremamente desnecessário, tá? E o Tite, fiel, além dele falar que não vai treinar nenhum time em 2025, porém a gente sabe que isso não tem garantia nenhuma, porque ele falou mesmo e foi treinar o Flamengo. É o nome preferido do Corinthians, não só do Augusto, não só do Fabinho, mas de todos do Corinthians que lá estão. Porém, a comissão técnica do Tite hoje também ela é muito cara. Olha, informação que estou passando para vocês do canal do Corintianeiro. Corinthians pode desistir do Tite por comissão técnica extremamente cara, tá, fiel? Hoje aí a comissão técnica do Tite estaria chegando perto dos valores do Luiz Castro, tá? Não tão alto assim como 4 milhões, mas de 3 milhões a 3 milhões e meio a comissão técnica do Tite inteira. Já o Renato Gaúcho cairia nos mesmos moldes financeiros do Ramon Dias, 1 milhão e 200, 1 milhão e meio mensal. Então, por questões financeiras, o Corinthians pode contratar Renato Gaúcho. Renato Gaúcho ganha força no Corinthians, tá, fiel? Uma porque existe uma certa rejeição da parte da torcida do Corinthians, mas não é a maioria, tá, fiel? Fiz uma enquete no meu canal em qual treinadores deixei 3 opções, Tite, Fábio Carille e Sampaoli, quais treinadores o torcedor preferia para subir o Corinthians, e o Tite ganhou disparadamente aí com 68%. Então o Tite segue sendo o favorito, não só da diretoria do Corinthians, mas como também na maioria dos torcedores. Sei que aqui no meu canal, o meu público tem mais rejeição com o Tite, apesar que essas enquetes que a gente faz no YouTube, ela é geral, ela não é só para inscritos, mas os meus inscritos aqui tem mais rejeição do Tite do que aprovação. É um treinador que tem bastante reprovação, mas tem muito mais aprovação, tá, fiel? E também a questão do Renato Gaúcho assumir, eu achei ela interessante, porque é um treinador que nunca assumiu o Corinthians, é um treinador bom, treinador que teve aí anos maravilhosos no Grêmio, fez um bom trabalho lá, entende muito de futebol. Renato Gaúcho entende muito de futebol, é um cara que sabe conduzir elenco. Você pode ver que não há rachas nos elencos do Renato Gaúcho, ele tem essa gestão de equipe, ele tem essa gestão de aproximar jogadores, e isso é muito bom, é uma característica muito legal no técnico. Diferente de um Sampaoli, só para dar um exemplo, só para via de exemplo, tá, fiel? Diferente de um Sampaoli, que é um cara totalmente radical, um cara estourado, um cara que, é assim, assim, pronto. Não, Renato Gaúcho, ele tem essa característica, ele tem, vamos dizer assim, esse dom de conduzir elenco, de aproximar jogadores e fazer uma equipe unida. O mesmo vale para o Tite, que também tem essa característica, e o Tite é perfeito nisso. O Tite é um mestre, né? De unir o grupo, de deixar o grupo bastante unido. No Flamengo não foi bem assim, mas ele tem esse dom, vamos dizer assim, tá, fiel? Então eu acho interessante. Hoje, então, a gente fica entre Renato Gaúcho e Tite, com o Renato Gaúcho ganhando muita força. Fiel, não estou opinando, estou dando informação, fatos que chegaram para mim hoje para transmitir para vocês
esta notícia em primeira mão. Renato Gaúcho ganha forças no Corinthians e Tite aí perde um pouco de força pelo alto valor financeiro e também por o treinador estar de olho na Europa ou no mercado árabe, tá, fiel? Tentando fazer aí money, certo? Só que totalmente, vamos dizer aqui, possível o Tite também ser treinador do Corinthians. Ele perdeu força, ele não deixou de ser o favorito da diretoria. Prestem atenção na informação para depois vocês não me cobrarem. Ele perdeu força, mas não deixou de ser o favorito da diretoria. E Renato Gaúcho ganhou muita força pelo salário que está totalmente dentro do orçamento do Corinthians e por ser um ótimo profissional. Isso se o Ramon sair, tá, fiel? Porque nós vai torcer pro Ramon ficar. Porque o que significa torcer pro Ramon ficar? É a classificação contra o Santos e a classificação contra o Barcelona. Se isso acontecer, o Ramon permanece técnico do Corinthians, o Ramon da Fiel. Certo, fiel? Então vamos torcer para 2 vitórias aí contra o Santos hoje, contra o Barcelona, pra gente permanecer lutando aí nas principais competições. Combinado, fiel? Estamos combinados? Hoje à tarde eu não consigo trazer um vídeo para vocês por causa do jogo, tá? A gente passa aqui meio-dia e 6 horas, não consigo, nem depois do jogo eu vou poder trazer um vídeo aqui para vocês por questões de iluminação, que o meu ring light queimou a luz, então não vou poder fazer o pós-jogo aí, já pedi um, tô esperando chegar. Combinado, fiel? Estamos combinados? Então, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!